Olá, estamos de volta. Este é o programa Espiritismo para Todos, uma iniciativa que visa levar o conhecimento espírita para o grande público, sem qualquer desejo de convencer pessoas, sem qualquer pretensão de converter pessoas, mas com o simples objetivo de tornar bastante acessível o conhecimento espírita que nos move. Eu sou Orson Peter Carrara, vocês me conhecem aqui do programa Alegria de Viver, da Rádio Saudades FM, e agora a TVM nos dá a possibilidade de levar até você o programa Espiritismo para Todos. Temos recebido a cada semana convidados diversos de vários lugares, que, movidos também pelo ideal espírita, aqui comparecem para que possamos conversar sobre os fundamentos do Espiritismo, os conhecimentos básicos que norteiam a prática espírita. Estamos aqui hoje com o amigo Marcos de Mário, que, embora natural da capital paulista, reside no Rio de Janeiro há várias décadas. Depois, no final, falaremos do trabalho e do projeto educativo do Marcos, que é um educador por excelência, somos amigos há muito tempo. O Marcos já esteve em Matão, é um escritor com vários livros publicados e está conosco. Marcos, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra muito grande tê-lo aqui no programa Espiritismo para Todos. Orson, a honra é minha, eu que agradeço o seu convite, e vai ser um prazer dialogar com você, conversarmos aí com o nosso público sobre o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e as suas consequências na nossa vida. Isso mesmo, Marcos. Depois, ao final, falaremos do escritor Marcos de Mário, que tem livros na área da educação e tem livros espíritas também, além do seu canal de YouTube voltado para a educação, para os pais, para educadores, é um trabalho amplo. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos conversar com o Marcos sobre a reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, um dos pilares de sustentação do pensamento espírita. E nem sempre compreendido por grande parte da população, embora as ideias simpáticas sobre o Espiritismo, a simpatia para com o princípio da reencarnação, mas nem sempre compreendido. Então, convidamos o Marcos, que inclusive depois nós teremos a oportunidade de mostrar um de seus livros, publicados aqui pela Casa Editora Clarim, de Matão mesmo, que publicou um dos seus livros sobre essa temática. O Marcos, mas muita gente tem dificuldade de entender. Marcos, o que é reencarnação, Marcos? Bem, vamos então tentar explicar a reencarnação através da visão espírita. Primeiramente, para que todos entendam reencarnação, é preciso entender que nós somos almas imortais, porque esse princípio da imortalidade da alma está ligado ao princípio da reencarnação, que significa nascer de novo. Obviamente que só pode nascer de novo aquilo que continua existindo. Por isso, o Espiritismo explica que a morte não existe. Na verdade, o que vai acontecer é a desagregação molecular, física do nosso organismo, né, deste corpo que nós estamos utilizando. Mas nós, enquanto almas ou espíritos, somos imortais, continuamos a nossa existência na dimensão espiritual. Muito bem, como nós somos criados por Deus, somos projetados para chegar à perfeição, tanto intelectual quanto moral, há a necessidade de nascer de novo, porque numa única existência, e todo mundo sabe disso, é impossível saber tudo, conhecer tudo e desenvolver todas as virtudes. Vem então a reencarnação, ou seja, fazer com que eu volte a esta existência. Mas eu já sei, quem está aí nos assistindo está pensando, mas como se o corpo não existe mais, né? O corpo físico, biológico, foi lá para a Terra, se desagregou, não tem mais. Vai voltar como? Num novo corpo. Ou seja, é uma nova situação existencial. Novos pais, nova situação social,
novo corpo biológico, nova personalidade. Mas a individualidade é a mesma. Então, eu vou me colocar para deixar isso bem claro. Eu, atualmente, Marcos Demário, vai chegar a minha hora, como dizemos no Espiritismo, chegará a minha hora de desencarnar, ou seja, retornar ao mundo espiritual, à dimensão espiritual. Depois, continuando minha vida na dimensão espiritual, vai chegar a hora, por necessidade minha ainda de crescer espiritualmente, de evoluir, então chegará a hora de eu retornar aqui à Terra, numa nova existência, ou seja, uma nova encarnação. Eis a reencarnação. Claro que eu não vou reencarnar como Marcos Demário, é óbvio. O Marcos Demário é esta existência. Eu terei um outro nome, um outro corpo, estarei reencarnado em outra situação, talvez até em outro país. Enfim, isso aí já são coisas que não dá para entrar, porque nós estaríamos apenas aqui especulando. Então, reencarnação é a necessidade de nascer de novo, ter uma nova existência para continuar o nosso progresso. Ô Marcos, você está querendo dizer, então, que a alma, você falou que nós somos imortais, você quer dizer que a alma vive para sempre e tem necessidade de reencarnar, quer dizer, voltar ao corpo para progredir? É isso que você está querendo dizer? Exatamente, Orson. E, aliás, essa visão do Espiritismo sobre a alma é muito importante, porque, historicamente, nós sempre tivemos, em todas as culturas civilizatórias, nós sempre tivemos essa crença na alma. Mas nem sempre a alma foi bem entendida. Muitas vezes ela foi misturada com coisas sobrenaturais, uma alma que volta para Deus, mas sem ninguém saber exatamente o que vai acontecer com ela, ou a alma vai para o chamado inferno. E a alma, muitas vezes, foi representada por um fantasma, né? Um ser sobrenatural. Mas vem o Espiritismo para explicar que não é nada disso. A alma é o ser criado por Deus, é a individualidade pensante, destinada à perfeição, e que, de fato, Orson, não morre nunca. A alma não morre. E, aliás, o Espiritismo é muito claro. Alma ou espírito, não precisamos fazer confusão aqui. Tá? Nós estamos falando da mesma coisa. Então, a alma, é que sobrevivo. É interessante, Orson, que os norte-americanos e muitos europeus, no campo da pesquisa científica, eles não gostam de falar sobre sobrevivência da alma. Eles falam sobre a sobrevivência da memória extracerebral. Mas, cá para nós, né? Como é que essa coisa chamada memória extracerebral pode viver e se comunicar? Então, aí é muito mais fácil, é mais lógico nós entendermos, então, a alma. Então, essa é a informação. Todos nós somos almas imortais, não morremos nunca e temos a necessidade da reencarnação, porque é passando aqui na Terra e até em outros planetas, pelas provas, pelas expiações, pelas experiências, que nós vamos, então, crescendo até chegarmos à condição de perfeição. Ô Marcos, mas esse raciocínio que você está apresentando, isso aí foi inventado, surgiu com o Espiritismo ou sempre existiu isso? Ou foi o Espiritismo que criou essa forma de explicar a diferença e a necessidade da reencarnação? Pois é, Orson. Na sua época, Allan Kardec, que viveu, né, de 1804 a 1869, e que é o chamado codificador do Espiritismo, ele, tanto nas obras, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outras, e nas páginas da Revista Espírita, que foi uma revista mensal que ele coordenou durante 12 anos, vez ou outra ele voltava a esse assunto para responder essa pergunta. A reencarnação, a criação do Espiritismo, né? De onde vocês tiraram isso? A explicação é a seguinte: não, reencarnação não é criação, ela não é invenção do Espiritismo. A reencarnação sempre existiu. Se todos nós, seres humanos, somos almas imortais,
Então, a reencarnação sempre existiu, ela faz parte da lei divina. Mas aí eu já sei, vem aquela pergunta, mas cadê a prova disso? Vamos nos situar, já que nós somos cristãos, em Jesus. Tem aquela passagem que Jesus está conversando com os discípulos, e ele pergunta aos discípulos, vem cá, por aí, o que andam falando? Quem dizem que eu sou? E aí eles começam a falar, Senhor, olha, tem gente aí que diz que o senhor é o Elias que voltou. Não, mas tem gente que afirma até que o senhor é Moisés, que o senhor está de volta aqui. E assim eles foram falando. Jesus olhou para eles e perguntou, e vocês dizem quem eu sou? E aí Pedro vai dar aquela famosa resposta, o senhor é o Messias, é o enviado, né, de Deus, nosso Pai. E Jesus os parabeniza por isso e não diz que eles estavam errados, porque já lá na antiga Judéia havia essa crença do retorno. Tanto que diziam que antes da vinda do Messias, Elias, o antigo profeta, deveria vir primeiro. Ora, como é que ele poderia vir primeiro sem alma imortal, sem reencarnação? Não tem como, não? E, aliás, Jesus foi questionado pelos discípulos sobre isso. Então, vamos bem traduzir aqui para nós. Senhor, vem cá, agora nós temos que parar tudo. Olha só, diz aqui nas nossas escrituras que Elias tem que vir antes do Messias. O senhor está se anunciando como Messias, cadê Elias que não veio? E aí Jesus falou, mas Elias veio, só que ele não foi reconhecido. E fizeram dele o que bem entenderam. Aí eles se entreolharam, sim, mas é claro, João Batista, que João Batista era que anunciava o Messias. E aí vem Jesus, e aí, então, aí eles concordam e dizem, realmente. Ou seja, João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Então está aí, pegando só, aqui no caso, o Novo Testamento, né? Mas nós poderíamos fazer outras citações do antigo Império Egípcio e assim por diante, que a reencarnação sempre esteve na base do conhecimento. Agora, Marcos, muita gente pergunta por que é que a gente não se lembra do que viveu antes? Como é que fica isso? Pois é, Austin, você sabe que uma vez eu fui indagado veementemente por uma companheira dentro do centro espírita por causa dessa questão, né? Como defender a reencarnação se nós não lembramos de nada? Se eu tive já outras vidas, eu não devia lembrar de alguma coisa? Na verdade, nós temos, sim, o que eu vou chamar aqui de flashes de lembrança. Basta olharmos para nós e vermos as nossas tendências de caráter, as ideias inatas que trazemos conosco, e aí nós vamos ter uma ideia daquilo que fomos, daquilo que necessitamos. Obviamente que não vamos saber exatamente quem e o que fizemos. Mas por que isso? E o Espiritismo explica, colocando aqui o esquecimento do passado. Por que nós temos esse esquecimento? Porque, ouçam, vamos pensar aqui juntos. Nós somos amigos nesta encarnação, já fizemos muitas coisas juntas, mas já pensou se eu vou ter aqui a recordação, olhando para você, que você foi aquele que lá na existência tal, lá você me fez não sei o quê, e vice-versa? Sim. Como que nós iríamos estabelecer uma amizade? Como que iríamos construir o bem nesta encarnação com essa lembrança? Então, na verdade, o esquecimento do passado é bênção, mas não é absoluto esse esquecimento. Existe aí a terapia de vidas passadas, ou regressão de memória, que às vezes, quando é permitido, nós podemos acessar essa nossa memória reencarnatória, pelo menos em parte. Mas o normal, o comum, é realmente nós não termos a lembrança de existências passadas, para não atrapalhar essa nossa existência. Bom, muito bem, Marcos. Então, com referência ao passado, nós temos esses flashes. Podemos fazer uma análise do comportamento, observar as nossas tendências, gostos, etc. E com relação ao futuro, Marcos, com a próxima vinda ao planeta ou em outro país, em outra cultura, outra época, de que forma a presente vida vai influenciar na próxima? Muito, muito. As nossas existências, elas são solidárias, elas são interligadas.
Então, aquilo que eu estou fazendo nesta encarnação, eu levo para o mundo espiritual e depois trago na nova encarnação. Porque a lei divina é a lei de consequências, como eu gosto muito de abordar. Ou seja, como disse Jesus, a cada um é dado segundo as suas obras. Ora, tem coisas que nós não vamos responder de imediato nesta encarnação, mas repercute para a próxima, tanto no bem quanto no mal. Por isso, nós não podemos adiar, porque tem gente que diz assim, não, eu entendo que eu preciso me melhorar, né, que eu preciso fazer meu progresso, mas vem cá, né? Já que eu vou ter outra existência mais para frente, eu vou deixar para a próxima. Mas não pode deixar para a próxima, porque você está complicando a sua situação evolutiva. É aquele velho ditado, ó, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, se planeje, se organize e cumpra com as suas tarefas, as suas responsabilidades, para que amanhã as coisas estejam melhor para você e para aqueles que estão convivendo com você. Reencarnação é a mesma coisa. Por isso, Jesus disse: olha, é melhor você se reconciliar com o seu adversário, aqui e agora, enquanto você está no caminho com ele, do que deixar a morte chegar. Porque você e ele vão voltar para o mundo espiritual com mágoas, com rancores, provavelmente com ódio, e isso vai acabar rolando para a próxima existência, com 1000 problemas para os dois. Então, uma existência está ligada à outra e nós temos que tomar cuidado com isso. Você falou aí no começo da sua resposta em consequências. Quer dizer que o meu mau comportamento de hoje, a minha negligência de hoje, a minha desatenção, o meu descuido, a lesão que eu causo em alguém vai repercutir no futuro, então. Exatamente, Orson, exatamente. Allan Kardec estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no seu capítulo 5, e depois vai estudar também no livro O Céu e o Inferno. Mas lá no Evangelho, ele lembra que existem duas causas principais das nossas aflições. As causas anteriores, ou seja, aquelas que estamos trazendo de vidas passadas, mas também as causas atuais, que são as coisas que estamos fazendo aqui e agora, principalmente ligadas ao orgulho, teimosia e imprevidência, acarretando problemas para nós. Agora, nem sempre isso pode ser solucionado no hoje, ou podemos não ter tempo para uma tomada de consciência, ter o arrependimento do que fizemos, para podermos reparar isso. Aí nós já vamos voltar para o mundo espiritual, acabou o nosso tempo aqui na Terra, e isso vai para a próxima encarnação. Nessa próxima encarnação, eu posso ter problemas mentais, psíquicos, eu posso ter problemas obsessivos, que é a interferência de espíritos inferiores na minha vida, eu posso ter problemas de ordem orgânica, né, diversos transtornos, diversos traumas, enfim. Então, muitas coisas podem vir para mim como consequência do que eu fiz na existência anterior e que eu não me arrependi, né, e não iniciei a reparação do mal que eu realizei. Marcos, e no caso das crianças prodígio, crianças que com pouca idade manifestam conhecimentos que não tiveram tempo de aprender, isso é um reflexo de experiência anterior? Pois é, Orson, essa é uma das maiores provas da reencarnação. Hoje, né, pedagogicamente, cientificamente, já se fala, né, em crianças de altas habilidades. E aí vem aquela pergunta: como pode essa criança, com 2 anos de idade, que não tem pais ligado à música, não tem avós ligado à música, nada, como é que ela, numa visita que fez lá a um shopping, a um centro cultural, se colocou lá a um piano que estava lá à disposição e saiu tocando um noturno de Chopin? Como pode? E executando com perfeição. Eu assisti
pela TV um concurso, né, de música clássica, né, de jovens musicistas, um garoto de 13 anos, pianista, e ele foi ao piano, acompanhado da orquestra, executar, né, uma peça de um compositor russo. E quando ele terminou, os jurados, todos especialistas em música, estavam assim, todos eles emocionados, e dizendo, nossa, gente, eu estava vendo o compositor russo ao piano. Uma coisa impressionante. Eu já assisti dezenas de intérpretes ao piano, mas realmente ver esse garoto de 13 anos tocar desse jeito... Olha, meu filho, é o seguinte, provavelmente você vai até ganhar esse concurso e vai ganhar aí a bolsa para estudar lá no conservatório, lá na Europa. Mas, com toda sinceridade, acho que você não tem nada mais para aprender. Você já é um virtuoso, mas eu não sei explicar isso. Nós, espíritas, sabemos explicar reencarnação. Ou seja, esse espírito já viveu isso no passado. Provavelmente ele foi músico, ele foi o pianista e assim por diante. Traz isso nele, e como uma prova da reencarnação. Porque se a influência dos pais não explica, a influência da educação geral não explica, né? Qual é a explicação mais lógica? Reencarnação. Não tem outra explicação para essas crianças de altas habilidades. Nós estamos abordando a genialidade, né? E não só na música, mas em todas as áreas do conhecimento, a gente vê crianças geniais e jovens que se destacam muito cedo, muito prematuramente. E o contrário também pode ser aplicado, Marcos, crianças com perversidade, por exemplo, jovens com tendências agressivas, tendência ao crime, enquanto alguns jovens se dedicam à educação, às artes, às belezas da vida, nós vemos outros se dedicando à perversidade, a gente vê ideias criminosas. Isso, além do meio, a influência do meio, da educação, também pode ser um indício de prática desta área e de vidas anteriores? Sem dúvida, Orson. Com a visão que o Espiritismo tem da alma imortal e da reencarnação, nós precisamos estar atentos enquanto pais, enquanto avós, professores. Nós vamos estar atentos, saber observar as chamadas tendências de caráter dessa alma. Porque a alma é velha, o corpo é que é novo nesta encarnação. Ora, se ele sai batendo em todo mundo, usando palavrões, quer torcer o pescoço do gato, arrebenta com todos os brinquedos, por qualquer coisa ele sai no tapa. De onde ele trouxe isso? Ainda mais se o lar for um lar, pelo menos relativamente, equilibrado. Então, nós vemos que não teve tempo. Ele, já com um ano e meio, 2 anos, 3 anos, demonstrando isso, a educação, o meio, teve pouquíssimo tempo para realizar toda essa influência. E aí você vê como, aliás, deixa eu aqui contar um caso rapidamente, porque eles são sobrinhos, né? Tem uma diferença só de 2 anos de idade, e é muito interessante, porque o sobrinho B, ele realmente sempre foi revoltado, violento, indolente, etc. E uma vez conversando sobre uma situação entre os dois, e ele disse para mim e para minha esposa assim, não, mas olha só, que ele, né, meu primo, ele é bom, ele tem um bom coração. Eu não, eu sou mau. E aí você fica olhando para ele, né? Olha só, ele mesmo tem a percepção que ele ainda traz isso com ele. Mas não foi influência dos pais, que, aliás, pelo contrário, são pais muito bons, né? Mas é o espírito. Portanto, lá vem a reencarnação para explicar. Ele só pode ter trazido isso como uma tendência dele. É algo que ele não venceu ainda em si mesmo e que ele vai precisar de muito afeto, muito amor, muita educação, limites, para conseguir vencer essa tendência que está lá no fundo da alma dele. Então, com certeza, está trazendo de vidas passadas. Então, Marcos, nós podemos concluir aí também pela sua resposta que a reencarnação, ela também é um processo educativo. Ah, sim.
Reencarnação é instrumento pedagógico de Deus. Mas deixa eu trocar isso em miúdos. Vamos entender isso. Reencarnação não é castigo. Ninguém nasceu aqui na Terra para sofrer. Sofrimento é consequência das nossas más escolhas, no mau uso que fazemos do livre-arbítrio. Porque nós não somos robôs. Somos seres pensantes e que temos liberdade de fazer escolhas. Então, reencarnação não é castigo. Na verdade, por mais dolorida que seja a nossa existência atual, reencarnação é bênção, porque ela é, na verdade, um instrumento educacional nosso. Deus olha para nós assim, meu filho, vem cá, vem cá. Eu sei que nas últimas 10 encarnações você só aprontou, fez tudo o que não era para fazer. Mas calma, calma, porque não existe inferno, nada disso. Eu vou te dar ainda mais uma oportunidade. Mas tem um porém, né? Você tem que assumir as consequências de tudo que você andou fazendo. Então, você não vai ter um corpo perfeito, você não vai ter uma mente perfeita, porque é consequência de tudo que você andou fazendo, ok? Mas isso vai lhe dar uma trava para que você não faça de novo o mal. O Chico Xavier, esse nosso queridíssimo médium, ele conta um caso de uma mãe que o foi procurar e ela estava desesperada, porque o filho já nasceu com uma série de sequelas orgânicas, né? O filho não tinha os braços, tinha uma série de problemas. Né? Mesmo assim, né, esse filho era um problema. Até que ele sofreu um acidente, e ao sofrer o acidente, os médicos tiveram que amputar as suas pernas. Como mãe, ela estava realmente desesperada. Né? O filho não tinha os braços, agora também não tinha as pernas, como é que ia ser? E o Chico disse a ela, olha, Emmanuel, que é o benfeitor espiritual, está aqui me dizendo para que você não blasfeme, para que você não reclame de Deus. Porque, na verdade, ele perder as pernas é bênção. Emmanuel está aqui me dizendo que ele, além de cometer o mal, ele também cometeu o suicídio, pelo menos nas últimas 3 encarnações dele. E ele já estava pensando de novo em se suicidar, caminhar até o riacho, lá, o rio que tem perto da sua casa, e se jogar lá. Então, o acidente foi providencial para que ele não tenha as pernas, ele tenha que ficar na cama e seja totalmente dependente dos seus cuidados, porque é a única maneira dele fazer uma tomada de consciência ao longo do tempo. Então, nós vemos que reencarnação não é castigo, na verdade, a reencarnação é instrumento de educação do espírito. Bom, aí nós nos deparamos com uma situação muito interessante, Marcos, porque nós temos citado na questão anterior a genialidade, criaturas que se apresentam dotadas, digamos assim, de grandes capacidades, e por outro extremo temos criaturas desprovidas de, inclusive como você citou esse exemplo, de braços e pernas, que são membros essenciais para nós, né? São membros que a gente precisa deles, e também vemos criaturas na miséria, na pobreza, criaturas aparentemente abandonadas, enfermas, enquanto outros têm saúde. Uns nascem na riqueza, outros na miséria, passam fome, etc, etc, etc. As nossas diferenças são muito grandes. Mas então não há preferência do Criador com os seus filhos ou negligência do Criador com os seus filhos. É uma questão de colheita mesmo, é isso. Exato, Orson, exato. Deus não escolhe entre seus filhos. Deus não sorteia, né, recompensas ou castigos, etc. Nada disso. A lei é única para todos e Deus é farto de justiça, bondade e misericórdia. Nós só colhemos aquilo que semeamos. Toda essa diversidade social, cultural, etc., que nós temos no planeta Terra, neste nosso mundo, ela provém das nossas escolhas, da nossa caminhada terrena, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. E vamos respondendo por aquilo que semeamos. Obviamente, que se você semeia o bem, se você procura fazer a caridade, se você se esforça em colocar em prática o amor ao próximo,
você colherá coisas boas, tanto já nessa encarnação, como no depois da morte e numa próxima encarnação. E o contrário vai acontecer se você semear o mal, ou se você, como diz aí uma canção popular, se você simplesmente deixar que a vida lhe leve. Pronto, e acabou. É claro que você vai responder pelas consequências de tudo isso. Deus não olha para os seus filhos e diz assim, Orson, sabe uma coisa? Eu vou mandar você para essa próxima encarnação com um problema nos olhos. Você vai ter que usar óculos. Pronto, é isso, eu quero isso. Isso não acontece. Não é assim. Ele não fica aí fazendo um verdadeiro sorteio entre seus filhos. Nós colhemos o que semeamos. A lei divina é maravilhosa nisso e ninguém escapa de responder pelos seus atos, pelos seus pensamentos, por aquilo que está fazendo. Muito bem, Marcos. Marcos, aqui em Matão, nós temos a Casa Editora O Clarim, fundada por Caio Barchuto, e você publicou um livro sobre esse assunto pela Casa Editora O Clarim. Pode mostrar para a gente? Sim, perfeitamente. Está aqui o livro, Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, que é uma obra de perguntas e respostas. São um total de 100 perguntas com 100 respostas, divididas em 10 tomos, 10 itens. E é uma obra bem popular. Ela foi escrita justamente para responder às grandes dúvidas que as pessoas têm. Uma boa parte delas, Orson, que eu colhi abrindo isso no Facebook. Eu pedi aos meus seguidores que perguntassem. Eles queriam saber sobre reencarnação. As perguntas começaram a vir e a minha experiência junto às pessoas, eu fui coletando outras, lembrando de outras, até que fechou o livro que está aí lançado pelo Clarim. E dessas 100 perguntas, uma centena de perguntas, naturalmente que tem alguma que chama mais atenção, chamou de você, o organizador da obra. Tem alguma engraçada, tem alguma que chama atenção, assim, que você gostaria de destacar? Sim, uma que chama a atenção é a questão da confusão que se faz entre reencarnação e karma. Na verdade, a palavra karma nem é usada efetivamente dentro da codificação espírita. Ela não é uma palavra realmente usual de nós espíritas. Mas as pessoas confundem muito, porque nós temos uma influência oriental aqui no Brasil também muito grande, né? E essa palavra karma, importada lá da Índia, do budismo, né? Ela é muito utilizada. E as pessoas falam, esse é o seu karma. Mas quando se fala isso, se fala naquele entendimento, olha, não tem o que fazer, tá? Você tem que aguentar, levar isso até o final da sua vida, isso não pode ser modificado. Mas o pensamento espírita sobre reencarnação é outro. Reencarnação não é igual a karma, porque quando você está reencarnado, você tem condições, sim, aqui e agora, de reparar o passado, né? E também de construir o seu amanhã, o seu futuro. Quando nós usamos essa questão do karma, dá aquela impressão que você não pode fazer nada, né? Você vai ter que se resignar baixando a cabeça e vai ter que seguir lá com o problema. Mas não, claro que nós temos algumas provas e expiações que elas só podem ser minimizadas, realmente não podem ser retiradas, né, aqui dessa nossa existência. Mas, com o Espiritismo, nós sabemos trabalhar com ela, viver com ela e seguir em frente fazendo o nosso melhor possível. E é interessante, Orson, que nessa questão do karma, um grande companheiro aqui do Rio de Janeiro, do movimento espírita, nosso querido Gerson Monteiro, que já retornou à pátria espiritual, ele contava um caso de que ele estava no supermercado, já no caixa, né, já ia passar suas mercadorias, e a caixa estava conversando com uma sua colega, né, que estava ali na outra caixa, e eles estavam falando lá dos problemas de relacionamento entre elas, né, colegas ali de trabalho no supermercado. E ela, então, para não se colocar, para não dizer que o problema talvez fosse dela, né, ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu acho que o meu santo não cruza com o santo dela. Aí o Gerson ouviu e fez assim, dá licença, eu ouvi o que você acabou de falar,
Mas olha só, pensa um pouco. Você disse que o seu santo não deve cruzar com o santo aí da sua colega. Mas santo significa um ser espiritual elevado, de luz, bom, não é mesmo? Dá para imaginar que um santo não vá se dar bem com outro santo? Não seria melhor dizer que talvez o problema que tem aí entre vocês seja um problema de vocês mesmos, mas que vocês têm que aproveitar esta existência agora para tentar resolver isso? E ele disse assim, olha, aí eu falei assim, bom, deixei para lá, falei, bom, eu acho que se ela for meio nervosa, é capaz de bater em mim, né? Mas ele falou, mas não aconteceu nada, ela não respondeu, calou a boca, passou as mercadorias todas, foi, paguei e saí. Mas popularmente se faz então muita confusão, né? Então se confunde a reencarnação com karma, se confunde a reencarnação com questões espirituais que são, na verdade, de outra ordem. E aí eu fiz questão também de colocar isso no livro para dar essas explicações. Naturalmente que num livro com uma centena de questões, você falando de karma, surgiu a pergunta também sobre ressurreição, que é outra confusão que se faz, né, Marcos? É verdade, realmente, Orson. Aliás, os antigos judeus, na época de Jesus, faziam essa confusão. Às vezes eles estavam se referindo ao nascer de novo, mas usando a palavra ressurreição. Mas são palavras que têm significados bem diferentes. Ressurreição é ressurgir no corpo, o corpo que já foi para o túmulo. E reencarnação é nascer de novo num novo corpo. A confusão, às vezes, é tão grande que Nicodemos, que era lá fariseu, doutor da lei, na época de Jesus, quando ele conversa com o mestre, e Jesus disse, olha, é preciso nascer de novo, ele não conseguiu separar a ressurreição de reencarnação. Tanto que ele perguntou para Jesus, mas, Senhor, eu já sou um velho, como é que eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe, que já é uma idosa? Porque ele confundia reencarnação com ressurreição. Jesus voltou a afirmar a ele que era preciso nascer de novo, mas fez uma distinção, olha, o que é do espírito é do espírito, o que é da água, ou seja, da matéria, é da matéria, você está confundindo as coisas. É impossível, e isso é provado cientificamente, existir a ressurreição. Depois que o corpo cessa a sua existência, não há mais como ele retornar à vida. Espiriticamente falando, né, na visão espírita, ou seja, o fluido vital que mantinha o corpo orgânico se extinguiu, voltou à natureza, não tem mais como. Mesmo se nós abrirmos os sarcófagos do Antigo Egito, está lá a múmia, está vendo? O corpo está conservado. O corpo não, está conservado o esqueleto. Né? Parte ali do corpo, mas que é impossível regenerar. Não tem como. Isso é só ficção hollywoodiana. Só nos filmes de Hollywood que as múmias do Antigo Egito ressurgem para a vida. Não tem como. Então, a ressurreição, desse ponto de vista, como ela é entendida, é impossível e não se confunde com a reencarnação. Muito bem, Marcos. Que delícia falar tão claramente assim sobre a reencarnação. Eu fiquei pensando aqui durante a sua fala, durante todo o nosso raciocínio, nesses minutos que estamos passando juntos aqui, que me parece ser muito claro que há um critério presente nesta lei de Deus, como você bem disse, não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, é uma lei divina. E esse critério, considerando todas as afirmações e raciocínios que juntos aqui estamos levantando, poderia ser chamado de justiça. A reencarnação é um critério de justiça para estabelecer igualdade entre os filhos de Deus? Na verdade, sim. Embora muitas pessoas também questionem isso, mas esse questionamento é natural, porque nós temos o esquecimento do passado e nem sempre nós conseguimos explicar os porquês de determinados acontecimentos e determinadas situações pelas quais nós passamos. Mas quando estudamos o Espiritismo, nós ficamos sabendo que nada acontece por acaso. E todas as coisas na nossa existência têm a sua razão de ser.
E Deus, o Senhor da vida, o Criador de tudo que existe no universo, nosso Pai, Deus é a perfeição absoluta. Portanto, é também a justiça absoluta, a bondade absoluta e assim por diante. Ele não pode se enganar, não tem como. Então, a sua lei, a lei divina, a justiça divina, é totalmente justa. Totalmente. A nossa justiça humana é que é falha. A justiça divina não é. Então, mesmo que você que está aí nos assistindo não saiba o porquê de acontecer isso na sua existência, mas tenha certeza que é justo. Até porque, Marcos, nós vivemos ocorrências variadas no planeta com as diferenças que nos caracterizam em todos os aspectos, né? Diferenças materiais, intelectuais, morais, emocionais, psicológicas. Temos episódios de mortes coletivas, de acidentes fatais, de pessoas que se salvam em acidentes que são medonhos e a pessoa não sofre um arranhão. Quer dizer, existe todo um aparato de justiça, de acompanhamento em cada vida e nas vidas todas, não é assim? É verdade, Orson, é verdade, sim. E que bom, né, que temos essas diferenças todas, de toda ordem, porque somos individualidades. Cada um faz a sua caminhada, cada um faz o seu progresso, cada um tem seu ritmo. É por isso que nós temos tanta diversidade no mundo terreno, como temos também no mundo espiritual. Alguns indagam, mas como Deus pode controlar tudo isso? Mas ele é o ser supremo, né? Ele é a perfeição. Kardec dá um exemplo muito bonito, fácil de entender, né? Diz assim, olha, você está na estrada, certo? Você está na estrada. Ok. Dependendo da estrada, você tem subidas e descidas, curvas. Quando tem uma curva, você não sabe o que tem depois da curva, porque não dá para ver, né? Tem montanhas, né? Então você está subindo, você tem uma subida, você não sabe o que vem depois, porque você está no chão da estrada. Mas se você sair do chão da estrada e for lá para o pico, lá daquela montanha, tá lá, e olhar para a estrada, você vai ver quilômetros da estrada. E você vai ver onde tem curva mais acentuada, onde tem declive, isso e aquilo. Esse é Deus. Deus está lá em cima. Ele tem a visão do todo. Nós só temos a visão da parte ou das partes, e muito mal. Então, ele sabe. Então, como ele sabe, por isso que os acontecimentos são justos. E a lei divina nos controla. Na verdade, nós não podemos sair fazendo exatamente o que bem entendemos. Há limites para isso. Porque ninguém deve sofrer o que não precisa sofrer. É bom nós entendermos isso. Muito bem, Marcos. Que coisa extraordinária pensarmos assim. Mas mesmo assim, Marcos, muitas pessoas que possivelmente estão nos assistindo não aceitam, não creem na reencarnação e, inclusive, rebatem a reencarnação. Nós respeitamos bastante as opiniões e, inclusive, dissemos no começo dessa gravação que nós não estamos aqui para convencer nem para converter ninguém, nós respeitamos todas as crenças. Mas para aqueles que rebatem, não creem, duvidam, o que nós poderíamos dizer, Marcos? Bem, aprendendo com Allan Kardec, antes de mais nada, nós temos que conversar com essas pessoas sobre a alma. Se ela acredita na alma, se deixa de acreditar na alma, se acredita como acredita que a alma seja, porque esse é o ponto de partida. Estabelecido isso, nós podemos levar sempre a pessoa a pensar, como certa vez aconteceu comigo, exatamente isso, Orson. Uma pessoa que estava ouvindo nossa conversa espírita sobre reencarnação, ela se virou assim, olha, estou ouvindo vocês falarem desse negócio, dessa tal de reencarnação, porque eu não acredito nisso. Para mim só tem esta vida, pronto, acabou, a morte é o fim de tudo, eu não acredito em reencarnação. Eu olhei para essa pessoa e disse assim, olha,
eu respeito a sua opinião, mas só para nós fazermos aqui um exercício. Se pegarmos a reencarnação como uma hipótese, ou seja, falarmos assim, se a reencarnação fosse uma verdade, se a reencarnação existisse, o senhor não acha que se ela existisse, ela não resolveria, não daria respostas para muitas dúvidas que nós temos aqui na nossa existência, na nossa vida? Aí ele parou, pensou um pouquinho, olhou para nós e disse assim, bem, não, se a reencarnação fosse uma verdade, sim, sim, ela responderia muitas coisas. Então tá bom, um prazer conversar com o senhor, tal, e deixa ele de lado, porque agora ele tem que pensar. Bem, se a reencarnação pode explicar as coisas da vida, por que ela não pode ser uma verdade? Então esse é o caminho que nós temos que fazer. Agora, Marcos, no outro contraponto da questão, nós poderíamos perguntar por que existe a reencarnação, Marcos? Por quê? Bom, para dar um objetivo, uma finalidade à nossa existência terrena, para responder quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Sem a reencarnação, nós não temos a chave para explicar essas coisas. Claro que eu entro aqui também no campo da alma imortal, porque não é possível dissociar uma coisa da outra. Mas com a reencarnação eu respondo. Quem eu sou? Sou a alma imortal, o espírito criado por Deus, destinado à perfeição. De onde eu vim? Eu vim do mundo espiritual, porque eu não sou a alma imortal, vim do mundo espiritual através do nascimento, da reencarnação. Mas para fazer o que aqui? Só para sofrer? Não, para dar continuidade aos meus aprendizados, ao meu progresso e ter a oportunidade de reparar, se for o caso, alguma coisa de ruim que eu fiz em existências passadas. E para onde eu vou? Ora, eu vou retornar ao mundo espiritual, como alma imortal que eu sou. Mas como é que eu chego a essa perfeição? Tendo que nascer de novo, ou seja, fazer o ciclo outra vez. Então, a reencarnação nos dá uma finalidade concreta à nossa existência. Muito bem, Marcos, que gostoso ver esse raciocínio. Ô Marcos, aqui no Brasil não é tão comum, embora nós tenhamos tido aqui no Brasil o doutor Hernani Guimarães Andrade, que foi um pesquisador da reencarnação. Mas em outros países é muito comum pesquisar a reencarnação cientificamente, não é? É verdade. Bom, ele acaba de lembrar aí um grande pesquisador brasileiro, mas nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Dr. Ian Stevenson, que foi da Universidade da Virgínia, e que estudou mais de 2.000 casos sugestivos de reencarnação. Ele tem um livro muito famoso, traduzido para o português, que é o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Recomendo a todo mundo. Tem também o Dr. Amendra Banerjee, que é um indiano, mas que não era ligado à religião, tá? Ele era, na verdade, um cientista, né, que pesquisou realmente de centenas de casos também sugestivos que remetem à reencarnação. Aí nós podemos lembrar aqui a doutora Edith Fiore, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, entre outros autores, porque americanos e europeus desenvolvem muitas pesquisas realmente dentro dessa área do que eles chamam, né, de casos sugestivos de reencarnação. Eu cito vários deles também aqui no meu livro sobre a reencarnação, e aí eles podem ser encontrados aí na internet e os livros aí nas livrarias. Até porque a Casa Editora Clarim também tem o livro Reencarnação no Brasil, que são pesquisas do Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui citado. Muito interessante pensar sobre isso. Ô Marcos, mas fundamentalmente você, depois de tudo que falamos, você também é um educador. Você se dedica, a sua vida é toda voltada à educação. Gostaria que você abordasse o trabalho da educação, que não tem caráter religioso, mas é um caráter didático para a educação também, apresentando aqui aos nossos telespectadores para que as pessoas conheçam o seu trabalho, inclusive citando o seu canal de YouTube, citando a assessoria que você pode oferecer para escolas. É muito interessante relacionar isso. Watson, vai fazer agora, né? Em março, nós vamos fazer 22 anos de existência do IBEM Educa, o Instituto Brasileiro de Educação Moral,
onde nós desenvolvemos treinamentos, palestras, cursos, assessoria pedagógica, dentro de dois grandes eixos, que é o projeto Escola do Sentimento e a pedagogia da sensibilidade. E nós atendemos, né, os professores, atendemos as escolas, as secretarias de educação de todo o Brasil, e tivemos a alegria, em 2016, de vermos uma das nossas escolas parceiras, que é o Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, receber o certificado do Ministério da Educação como escola criativa e inovadora da educação básica brasileira, porque é todo um projeto de escola inovadora que nós desenvolvemos lá em Leopoldina. Então, nós temos feito muitas publicações, vários livros já lançados nessa área da educação, o próprio livro Escola do Sentimento, o livro Pedagogia da Sensibilidade, entre outros, e tem o canal educativo, pedagógico do IBEM Educa no YouTube. Hoje nós já estamos com mais de 200 vídeos publicados, abordando temas, diálogos pedagógicos, entrevistas, várias coisas que nós trabalhamos, tanto na teoria quanto na prática, para levar esse projeto de escola inovadora, humanização do ensino, da gestão escolar, levar a cultura da paz para as escolas. Então, nós somos todos educadores voluntários dentro do IBEM Educa e trabalhando pela melhor qualidade da educação e por uma escola transformadora, sabe? Uma escola que faça realmente a diferença junto às novas gerações, sem esquecer dos pais, porque nós atendemos também os pais e a família dentro desses nossos projetos. No YouTube, basta lá procurar IBEM Educa, assim como na internet, né, para acessar o nosso site, e nós temos podcasts, também que é o podcast Conversa sobre Educação, tem o blog, e no blog eu me revezo com outro grande educador, que é o José Pacheco, sempre com textos inéditos. Tem muito material para todos os professores, pais e pedagogos. Quer dizer que nesse canal de YouTube IBEM Educa, você coloca clipes direcionados à área pedagógica e educativa, então. Exatamente, exatamente. Os clipes têm uma duração de 5 a 6 minutos, na sua maioria, tá? E são muito diretos dentro dos temas, e sempre tentando trazer a prática. E temos também, Orson, hoje, os cursos online. Nós temos uma plataforma de educação à distância, que hoje está disponibilizando, dentro dos nossos projetos, 25 cursos de qualificação para os profissionais da educação e interessados também na educação. Ô Marcos, e nessa linha de pensamento, os pais e mães que estão nos assistindo, preocupados naturalmente com a educação, a condução dos próprios filhos, nesse desafio que é a educação dentro do lar, na convivência entre pessoas tão diferentes, você também disponibiliza material para os pais, além das escolas e educadores, os pais também vão encontrar material nessa linha, nessa direção? Sim, no canal do YouTube do IBEM Educa, quem acessar vai ver que existem várias playlists, e entre elas tem a playlist Família, onde nós publicamos vídeos que são dedicados aos pais, aos avós, aos responsáveis pelas crianças, os jovens, né, no seio da família. Muita coisa boa lá. Marcos, e você que tem tido contato com tantos educadores, com tantos professores e mesmo com pais, na época presencial, antes da pandemia, que você viajava bastante, visitava as escolas e era até contratado pelas escolas, atendia a convites, nesses debates todos, qual foi a preocupação maior que se destacou para os professores e para os pais no quesito da educação da infância? Bom, ó, a preocupação em melhor educar, ela existe tanto dos professores quanto dos pais. Agora, o que se destaca é que professores e pais estão perdidos. Eles não sabem o que precisam fazer. Os professores,
porque foram formados apenas e tão somente para dar aula, ou seja, para trabalhar a informação, a instrução, seguindo um livro didático e um programa pré-planejado e que normalmente não é flexível. Então, eles perderam o rumo da verdadeira educação. Eles são, na verdade, dizia o Pedro Demo, o grande educador brasileiro, não são professores, são auleiros. E os pais atuais estão com gravíssimos problemas porque nunca receberam orientação para serem pais e saberem exatamente o que é educar. Porque criar um filho é uma coisa, educar o filho é outra, totalmente diferente. Então, existe no ar uma grande preocupação de se tentar acertar, né? De não termos uma geração, como nós estamos assistindo, tão egoísta, individualista e indiferente. Mas o que fazer? Como fazer? Então, nós, pelo IBEM Educa, temos trabalhado muito essa questão nos vídeos, nos cursos, nos treinamentos, para dar esse norte, tanto aos professores quanto aos pais, porque, na verdade, a educação em valores humanos, a educação moral, a educação da ética, ela ficou em segundo plano, e isso já fazem décadas, isso está em segundo plano. A inteligência emocional, lançada pelo Daniel Goleman, que fez um auê no meio escolar, pedagógico, lá na década de 90, mas que depois foi descartado. Ninguém mais quis saber disso, porque é mais cômodo você repetir o que sempre foi repetido, embora venha dos péssimos resultados disso. Então, nós estamos tentando trabalhar uma nova visão sobre a educação, uma nova visão sobre o ensino, a escola e também a família. Muito bem, este é o Espiritismo para Todos, hoje entrevistando o educador, o escritor e palestrante Marcos de Mário, que atua tanto no meio espírita e também no meio educacional, com a sua experiência, com as suas bagagens. Nós falamos aqui sobre reencarnação, incluímos a questão educativa da atividade do professor Marcos de Mário. Queremos agradecer imensamente a você que nos acompanhou, ao próprio Marcos de Mário. E, Marcos, para encerrar, em um minuto, o que você diria sobre a reencarnação, para resumir tudo que nós conversamos para os nossos amigos que nos ouvem? Que todos nós confiemos em Deus, que saibamos que nada nos acontece por acaso, que viver é muito bom e temos que fazer todos os nossos esforços em defesa da vida e não perdermos essa abençoada oportunidade para aprendermos a nos amar acima de todas as coisas, porque é aqui e agora que nós vamos construir esse futuro muito melhor para a nossa humanidade. E meu muito obrigado a você, Orson, por esta oportunidade.